Eu acho que eu tenho várias perguntas, mas eu vou tentar resumir em 3, só pode uma. Tá, a primeira pergunta é, sabendo que a competição é inerente no esporte, e que as crianças, muitas vezes, elas gostam de competir em torneios com outros locais. Eu queria saber se vocês acham que é possível um projeto que atenda a princípios educacionais e, ao mesmo tempo, participe de competições formais, mas não competições organizadas, como vocês organizam uma aí, é bem legal, mas competições com outras instituições, talvez em federações ou confederações, com regras mais próximas de um esporte adulto. Essa é a primeira pergunta. A segunda, eu queria entender quais são as possibilidades e quais são as estratégias que vocês têm nos projetos de vocês de dar voz às crianças. Então, assim, a gente discutiu bastante essa questão do professor e do professor ajudar na elaboração do programa ou do modelo pedagógico, do currículo. Mas quais são as estratégias, se vocês têm, qual o poder que as crianças têm de ajudar a contribuir na construção desse programa? Era melhor você ter feito uma professora, mas tudo bem. A primeira, em relação a... Não, só para as crianças. Como a gente falou, a gente é absolutamente a favor de competição dentro da adequada perspectiva, né? Quando você fala de competição formal, e se refere a federações e confederações, são competições voltadas dentro da perspectiva da formação de atleta e esporte de rendimento. Então, eu entendo que ela tem um momento certo e um contexto certo em que ela cabe para aqueles que estão envolvidos nesse processo de formação esportiva, em que já foram ou estão sendo preparados para seguir uma carreira. Antes da infância, não. Então, eu acho que isso é muito delimitado pela faixa etária, que me parece que seja mais adequado, e para aqueles que estão, de fato, tendo acesso a um processo de treinamento intenso, sistemático, para que possa aproveitar essa competição. Eu não vejo sentido, por exemplo, de pensar nas crianças do Gol de Letra, nas crianças do PROD, nos adolescentes, né? Que têm lá seus 13, 14 anos, praticam, aprendem voleibol aqui, e ele participar de uma competição da Federação Paulista de Voleibol, né? Eu acho que a perspectiva é diferente. E de maneira alguma desmereço o valor daquela competição, mas ela é voltada para aqueles que já estão dentro, né, inseridos num processo de formação de atleta. Né? Só complementar, um pouco disso que a Paula falou, ainda dificulta mais, problematizo mais sobre a criança que, além de estar com a gente, ele está na escola, né? E lá na escola jogos escolares, etc., ele quer ganhar a qualquer custo. Né? Então, assim, não é fácil mesmo, então é uma coisa do dia a dia que o educador tem que estar sempre atento a como mantê-lo incentivado, estimulado pela prática, sem aquela hipercompetitividade, né? Então não é fácil, mas é isso, como a Paula disse, a gente não vê essas nossas turmas numa disputa de federação, é outra coisa. Esses que se destacam por uma habilidade maior ou melhor, a gente até encaminha, fala onde existem os lugares, não existe clubes, existe isso. A gente não pega ele, vamos lá levar agora, né, no Clube Pinheiros, agora você vai jogar aqui e começar a treinar aqui. Eu concordo e, ao mesmo tempo, eu divido com vocês essa apreensão, né? Pensando nessa minha tentativa de tentar pensar um modelo pedagógico e sabendo a competição, a presença dela, mas que tipo de competição é essa? E o Leopoldo está aqui? Tá. Eu li o livro do Leopoldo, não sei se alguém já leu, acho que vale a pena, chama Algo para Além de Tirar as Crianças da Rua, não é isso? Que o Leopoldo relata um pouquinho do que foi aplicar
o IEE, né, fazendo parte do Instituto Esporte e Educação, projeto com vôlei, e com foco mais voltado à competição. E aí ele relata, né, e era uma competição mais formal, né, então qual que foi o processo daqueles jovens imbuídos com a comunidade em participar de uma competição mais relacionado, mais no nível de federação, e traz resultados legais. Então, eu também não sei a resposta, é uma coisa que eu percebo que às vezes me deixa em dúvida, qual o nível dessa competição e quais os benefícios e, né, de contrapartida, os desafios de se trabalhar numa competição mais formal. Mas o livro do Leopoldo me mostrou que tem benefícios nisso para a comunidade. A única questão é de estar preparado para isso. Eu não vejo nenhum... Eu também acho que a gente não classificar a competição como formal ou não, a partir de uma competição que seja ou não feita por federação, acho que também não é algo que qualifica, claro, acho que não explica, né, o que é. Quem conhece a Olimpíada que a gente organiza, os adolescentes participam de um processo de competição formal, eles se preparam, eles têm preparação prévia, eles têm chaveamento, eles têm disputas, eles têm controle de pontos, eles têm o resultado final. Então, nesse sentido, eu acho que é uma competição formal, né? A única questão é que, acho que quando você vai para uma competição num outro contexto que é da federação, eu preciso estar preparado, eu preciso ter competência esportiva para isso, senão é muito frustrante, né? Acho que a gente até pode espremer e ser legal, mas ir para tomar porrada, acho que não. Acho que a única questão é essa. Dentro dessa visão mais orgânica que a gente busca pensar, inclusive é o mesmo adolescente muitas vezes que participa dessas várias formas de competição, né? A criança está na escola participando de Olimpíadas Escolares, talvez esteja aqui ou em outro programa de ONG participando, né? Então não... Enfim, eu acho que chamar essa competição de formal, eu acho que tem muito valor, acho que tem possibilidades formativas tremendas. Não maiores nem menores do que uma competição organizada em outro contexto ou que não seja liderada por uma federação. Eu não vejo essa distinção, entendeu? Uma coisa que eu acho que o Sérgio falou de nível de competição, com essas diferenças, talvez esse não seja o fenômeno em si. Que o esporte é constituído pela competição. O fenômeno só existe se houver competição. Então é uma discussão um pouco vazia. Se não tiver competição, não é esporte. Você vai estar trabalhando com outra coisa. E a grande pergunta, às vezes, o problema não é a competição, porque a competição é o caminho para você se aprender. Ela fabrica uma oposição na qual surgem todos esses valores que os dois colocaram, que são possíveis de desenvolver como experiência esportiva. Se não for criada essa oposição entre os dois times, nada disso pode acontecer. Então, a competição é ótima. O problema é as pessoas esquecerem que aquilo é uma competição e colocarem ênfase em outras coisas, como ganhar a partida, ou massacrar, humilhar o outro. Esse é o problema. A competição em si não há problema nenhum. Acho difícil argumentar que a competição é um problema. A segunda pergunta era sobre o quanto vocês dão espaço, voz, poder às crianças para elas participarem, mudar talvez seja demais, mas que elas influenciarem o programa de uma maneira ou outra. A principal forma que a gente atua são as rodas de conversa, né? Então, como eu falei, em toda atividade, toda aula tem a roda de conversa. No começo, no meio, no fim, no melhor momento que o educador acha, mas a roda de conversa é o principal meio dos alunos colocarem o que eles acham, o que eles querem, avaliarem. Tudo isso, lógico, com a mediação do educador, né? E um dos exemplos é na organização que a gente faz os jogos, as regras, festivais internos, sem envolver ainda o pessoal de fora, e os alunos participam. Vamos construir as regras, vale gol, não vale gol, né? Tem que ter 5 meninas e 5 meninos, então eles participam de construção de regras, etc. Eles conhecem o esporte formal,
Então por isso que a gente leva eles para ver um jogo na federação, sabendo que existe um jogo formal, e aí eles têm as variações dessa mesma modalidade de esporte, onde eles participam dessa construção. Esse é um elemento central do nosso trabalho. Elas o tempo todo têm espaço de manifestação, e acho que eu digo que isso é um princípio pedagógico. Então, desde desempenhar papéis de liderança durante as atividades, de puxar um aquecimento, fazer uma sugestão de uma brincadeira, propor alguma mudança na estratégia que o professor apresentou, participar das rodas que a gente faz no início e no final das atividades. E acho que tem um ponto que é especial, que a gente trabalha bastante, que é no processo de autoavaliação. Então existe que tem a ver um pouco com o que eu apresentei, da questão de refletir sobre a própria prática e construir o sentido dela. Então a gente tem instrumentos pedagógicos em que eles periodicamente se autoavaliam em função de tanto das suas competências esportivas, quanto das suas competências de relação social, suas competências pessoais. Essa autoavaliação vai lá depois para ver o que o professor acha em relação a esses mesmos aspectos, e eles conversam, dialogam, e assim vão construindo esse percurso. Então, os adolescentes escolhem as modalidades que eles querem aprender e se aprofundar. Então, tem um processo de gestão democrática dos conteúdos que vão ser desenvolvidos. Então, tem um monte de estratégias, mas que esse exercício da autonomia para aprender a ser autônomo, né? Então, é um espaço em que eles podem exercitar a autonomia e errar, né? Ultrapassar os limites do razoável para poder ir refinando isso e ter de fato um sujeito autônomo no final do processo. Na questão da competição também, acho que você tem um artigo que saiu recentemente que chama Contest, Competition and Metaphor, da David Shield e Brad Meyer, no Jornal de Filosofia do Esporte. Vocês mandaram um e-mail, eu mando para vocês. Sintetiza essa discussão, acho que contribui muito para a gente avançar e talvez perder tempo é a palavra grosseira de falar sobre competição ou não competição, mas sim estudar a competição, como é que a gente pode maximizar esse tipo de competição que gera parceria, gera experiência boa para se desenvolver. Essa é a questão. E a própria Paula tem um trabalho bom também sobre manipulação de ambiente, no qual você também garante essa competição que gera crescimento humano através da orientação motivacional para a maestria ou para o ego, que ela fez no mestrado, mas ela não falou. Boa tarde, meu nome é Fábio, eu trabalho no Instituto Esporte e Educação. Paula, eu queria, se você pudesse falar um pouco, vocês trabalham no projeto desde 95 e o Sérgio há 14 anos. Quando a Paula fala do esporte como direito, eu queria saber se vocês são otimistas, se vocês acham que hoje a gente tem políticas públicas que têm facilitado o acesso ao esporte, e o quanto que a lei de incentivo ajuda ou ajudou nisso. E para o Sérgio, de forma bastante simples, se eu te desse assim, um seguinte cenário, um professor, 35 crianças, minimamente algum recurso material, e 50 minutos de aula, lógico que eu entendo as características e as peculiaridades de cada contexto, enfim, os objetivos, mas o que você acha que não poderia faltar numa aula de esporte educacional? Se você visse um professor dando aula nesses 50 minutos com 40 crianças, minimamente com alguns recursos, o que você gostaria de ver? Eu acho que é pouco tempo, né? Tem que pensar bem, né? Eu aprendi com o André também, vou deixar ele pensar um pouco para poder responder. O que eu penso tudo? Eu sou um pouco poliana. Eu sei que os mais novos já leram Poliana? A última vez que eu falei isso, me pediram, mas o que você está falando? Os mais antigos sabem que é um livro que a menina consegue ver o lado bom de tudo, por mais trágico que seja, né? Então eu sou um pouco assim, não acho que a gente está nesse panorama trágico, não. Eu sou otimista e até, eu acho que esperançosa. Eu acho que a presença da gente ter, não sei quem sabe, o André é da Secretaria de Esporte de Base e Alto Rendimento do Ministério do Esporte. Então acho que esse é um sinal positivo de que
a gente está começando a pensar políticas públicas de um jeito diferente, porque o nosso seminário não é sobre esporte de rendimento só, eu diria. Mas a gente está falando, né, sobre coisas que devem ter relação com o esporte de rendimento. Eu também observo que se a gente passou aí nas últimas 2 décadas por uma expansão enorme de ONGs e programas esportivos, tanto da sociedade civil quanto de iniciativas governamentais, acho que o Segundo Tempo é um exemplo disso, e se em algum momento isso estava muito referenciado só pela questão do tirar a criança da rua e ocupar o tempo com um viés muito, acho que, assistencialista e empobrecendo o caráter do potencial efetivo que o esporte tem. Hoje eu vejo uma preocupação em maior qualificação dessas iniciativas todas, tanto no terceiro setor quanto nas iniciativas de governo. As pessoas estarem um pouco mais preocupadas de, peraí, mas como é que faz esse esporte? Quais são os referenciais pedagógicos, né? Eu acho que discutir os modelos pedagógicos como o David Kirk traz. Então, me parece que a gente caminha para um processo mais consistente, pelo menos em termos de qualidade. Em relação à quantidade, será que já deu conta de atender a população brasileira? Com certeza não. A gente sabe que todos os programas, todas as iniciativas do terceiro setor, elas são uma gota d'água no oceano de crianças que não têm efetivamente nenhuma oportunidade de praticar a atividade física ou esporte, a não ser espontaneamente, né? Mas eu vejo um panorama em que a gente se preocupa um pouco mais com a qualificação disso tudo e com métodos efetivos, né, que consigam realmente responder aquilo que o esporte se propõe. A gente já saiu daquele contexto que ficava o esporte de fórmula mágica que faz tudo, né? O esporte é um milagre, e acho que a gente já entende que não é assim, que não é qualquer prática, que ela tem que ser muito qualificada, que tem que ter bons profissionais muito bem formados, bem remunerados. Então acho que a gente vai mudando o cenário. Acho que esse é o caminho que eu vejo. Eu acho que primeiro a gente ia pedir para uma aula maior, né? Mas tudo bem. De 50 minutos? Exato. Mas eu acho que dentro do que a gente desenvolve esse tempo, né, no projeto, como que a gente acha e entende de esporte e participação dessa garotada, eu acho que 2 coisas seriam fundamentais. Um é o próprio jogo, que é o que faz eles terem o interesse em participar. Se não tem jogo, a criança não vai. Ela não vai lá porque ela não vai no projeto porque ela vai se transformar cidadã. Não, ela começa indo lá porque ela quer jogar futebol. Então ela vai para jogar o futsal, ela vai para jogar o vôlei, vai para jogar a modalidade. Então acho que teria que ter, gostaria de ver nesses 50 minutos, o jogo e o espaço para esse grupo ou essa criança ter voz. Então ele tem que, de alguma forma, ter um momento que ele possa opinar, atuar, participar, que é uma coisa que normalmente não acontece nos seus outros grupos onde ele participa. Então acho que seriam os 2 pontos fundamentais, o jogo e a voz dele poder opinar, falar, contribuir de alguma forma. Não, Luiz.